Muito bem, então vamos nós, estamos ao vivo e gravando. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Thiago Rocha, professor de Geografia aqui no IDEG, e aparentemente tenho o prazer de inaugurar desta vez mais uma semana do Face Livre no nosso curso. Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Quem não me conhece, portanto, quem já está, né, fazendo o nosso curso também já me conhece, sejam bem-vindos de novo, sejam bem-vindos de volta. Bom, para essa aula, dentro desse contexto, né, da nossa Semana do Passe Livre, o que a coordenação do IDEG propôs para a gente, propôs professores, que aproveitando, afinal, a publicação do gabarito definitivo da primeira fase, cada um dos nossos professores, que a gente fizesse os comentários, pudesse comentar isso mesmo, a prova, os itens, enfim, como é que aconteceu para cada matéria. A proposta do IDEG com isso é um bocado também, nesse que é o momento, simultaneamente, né, de continuidade da preparação e do planejamento para algumas pessoas em ritmo mais intensivo, mas também o que os professores Thiago Miranda e Felipe Estre conversaram na semana passada, né, sobre o processo de retomada e tal. Então, acho que a ideia justamente é essa, é interessante a gente falar sobre a prova. Acabou sendo, na verdade, aproveitando, né, os horários dos nossos cursos teóricos, então essa é uma aula especial, uma aula extra do nosso curso teórico, e que, nesse caso, é interessante porque alguns itens que a gente vai ver em relação à primeira fase tem bastante também a ver com alguns conteúdos que a gente viu ao longo aqui da nossa preparação já, né, do programa onde a gente já chegou com o curso teórico. Então, também serve para a gente dar uma paradinha e fazer uma revisão, acho, algumas coisas e ver como é que esses itens apareceram em prova. Tá bem? Maravilha. Então, acho que está tudo ok. O Pedro tinha que colocar, estava com problema no áudio, mas está resolvido. Está excelente. Tá. Então, vamos lá. Nossa aula extra, nossa aula especial, dentro do programa final do nosso curso teórico, né, sobre a prova objetiva de geografia. Antes da gente olhar especificamente as questões, é claro, eu queria começar com alguns comentários mais gerais em relação à prova, né, como foi a prova de geografia e, sobretudo, como é que ela se compara em relação a provas anteriores. Esse ano, portanto, foi um ano que a gente teve mudanças na banca, e mudanças mesmo no plural, né? Porque a gente teve a publicação de uma primeira portaria que já mudava aproximadamente 2/3 da composição, aliás, até mais, né? Dependendo da proporção que a gente queira pensar, mas da composição da nossa banca de geografia, mas eu digo um total de 3 membros que foram parte da primeira publicação, da primeira portaria, 2 eram novos na banca, e depois uma nova portaria que deu uma limada, né, em alguns nomes, e foi aquela banca, né, diplomática que foi publicada posteriormente. O que acontece concretamente indo já para a prova? Na prática, há fortes indícios para a gente acreditar que houve uma elaboração das questões justamente pela banca mais ampla, publicada na primeira portaria, né, a banca que apareceu na primeira portaria. Vou mostrar isso especialmente em uma questão, né, que são, de fato, indícios que eu considero mais fortes nesse sentido. Isso também é corroborado pelas opiniões, enfim, eu não vou falar de outras matérias ou de outras provas para além da prova de geografia, os outros professores vão ter a oportunidade de fazer isso também ao longo das suas próprias aulas, mas conversando, né? Os professores, a gente conversa, tem nosso grupinho de WhatsApp também, troca fofocas, mas conversando com outros professores, também em outras matérias, aparentemente, há sinais, né, de que pessoas que faziam parte daquela banca ampliada da primeira portaria, na prática, tinham muito a ver com itens, temas que foram propostos na prova objetiva, né? Então, a hipótese que a gente levanta a partir disso, justamente, é que aqueles nomes que foram publicados primeiro acabaram trabalhando num certo banco de questões, certo conjunto de questões, que é absolutamente normal, né? E quando você faz um concurso e vai elaborar uma prova objetiva, por exemplo, você faz um conjunto de questões que é sempre maior do que aquilo que vai entrar mesmo na prova, e depois a banca reunida seleciona, só aquela, tal, para dar uma equilibrada, ajustar algumas coisas, evitar, de repente, uma leitura, né, por parte de outros membros, esse item não está tão claro,
evitar eventuais problemas. Então é assim que funciona. A hipótese, portanto, é que esse banco de questões, esse trabalho foi feito, né, então pela banca ampliada, e coube, portanto, aos diplomatas nomeados ali na segunda portaria o papel de coordenadores, um certo talvez filtro em alguns aspectos, esse papel de selecionar finalmente as questões que entrariam ou não na prova. Dessa maneira, os 3 nomes que eu mencionei para vocês, que fizeram parte, né, da primeira portaria, que são o Fernando Luiz Araújo Sobrinho, bem como o Juscelino Bezerra, que são dois professores da UNB. Nesse sentido, o Fernando Luiz é um membro que permanece na banca, né? Ele já foi da banca de anos anteriores, tanto objetiva quanto discursiva. Ano passado, inclusive, ele era metade da banca, junto com o professor Everaldo Batista da Costa, também da UNB. Então, vamos dizer que a conformação acadêmica da banca tem aí uma participação mesmo significativa do pessoal da UNB, e além disso, junta-se a esses dois, o Adriano Botelho, diplomata, mas na altura, quando saiu, né, a publicação, já tinha comentado, mas que tem uma trajetória acadêmica também na geografia, chegou antes mesmo, né, de ingressar na carreira diplomática, a defender sua tese de doutorado na geografia da Universidade de São Paulo, que é um programa de pós-graduação em geografia de altíssimo nível, né, eu diria, junto, por exemplo, com o programa de pós-graduação da UFRJ, são 2 programas que tem a Unesp, depois acho que alcançou também, mas são os programas que têm qualificação máxima na CAPES, né, nível 7 da CAPES. Então, excelente, mostra uma trajetória, né, não foi simplesmente encaixar alguém ali porque tinha que botar, não, é alguém que tinha, de fato, uma trajetória acadêmica bastante interessante. Então, essa é a composição que a gente tem da nossa banca e que é verdade que o foco, né, dessa aula, desses comentários de hoje, tem mais a ver com a prova objetiva, mas a gente pode considerar, eu sinceramente acho que haver também, né, ocorre uma publicação, uma oficialização em relação à banca da discursiva, mas existe uma grandíssima chance de serem esses os nomes, afinal, que a gente vai ter para as nossas discursivas. Então, pensando já também essa lógica, né, para a segunda fase, considerem, né, a alta probabilidade deles serem os nossos membros da banca, mas também no sentido de uma preparação mais longo prazo, mais para frente, pensando em 2020 e tal, que a não ser que, mais uma vez, a gente passe por alguma mudança mais drástica da banca, e para a geografia, pelo menos 5 outras matérias mudam mais, mas a geografia é uma banca que tem costuma ter uma permanência maior, né? Então, por exemplo, o pessoal, até a gente ter a mudança desse ano, foram mais ou menos as mesmas pessoas, assim, algumas participando em alguns anos e não em outros, e assim por diante, mas o mesmo conjunto de pessoas ligadas à UNB, professores da UNB, que compuseram a banca entre 2014 e 2018. E mesmo um deles, como eu disse, segue na banca. Então, considerem essa composição, né, a maneira que eu te organizar e planejar os estudos, enfim, para frente também, com planejamento futuro. Como, vamos dizer, resultado, então, do trabalho dessa banca, em linhas gerais, a primeira impressão que eu tive e que mantenho em relação à prova de geografia é que, como qualquer prova objetiva, nunca está isenta de problemas, a gente vai falar de alguns probleminhas que ocorreram vendo especificamente os itens, mas eu digo que foi uma prova já claramente melhor no sentido da sua elaboração em relação a muitos anos anteriores. Eu digo especificamente, se a gente quiser fazer um contraste, que eu acho que acaba ficando mais forte pela proximidade, mas se a gente quiser fazer um contraste com a prova de 2018, a prova de 2019 de geografia foi uma prova claramente melhor do que a prova de 2018. Por quê? Porque a redação dos itens, em geral, acho que foi um pouco mais cuidadosa, apesar, né, tem um item em particular que o pessoal ficou bastante incomodado com a redação, e eu concordo, inclusive nesse sentido, achei que cabia, nesse caso especificamente, recurso, em que a redação acabou prejudicando a avaliação do item, então, mas, um conjunto de 24 itens, né, que eu acho que a redação realmente não foi boa, não é exatamente um grande problema. Eu digo esse contraste com 2018, quem tiver visto a prova, quem tiver feito a prova também ano passado, ainda puder lembrar, aquelas duas primeiras questões que a gente teve, né, baseadas naquelas tabelas e tal, que as tabelas em si já não eram maravilhosas, os itens também não eram exatamente muito claros sempre em relação ao que se queria, às vezes dependiam de informações que não necessariamente se inferia da tabela, ou em alguns casos eu diria até que não eram exatamente concordantes em relação aos dados que as tabelas davam, então foi uma grande confusão
Alguns itens também, em anos anteriores, eu acho, né, referentes, por exemplo, discussão, algo que não apareceu por enquanto, né, na prova, pelo menos no objetivo, não apareceu por enquanto em 2019, né, pode, de repente, dar as caras aí para discursivos, mas acho com menor probabilidade. Mas discussões ligadas por exemplo, história de pensamento geográfico, isso já resultou em alguns anos em itens um bocadinho mal elaborados no sentido da sua clareza, do que realmente isso quer dizer. Uma prática também que eu acho que acabou sendo reduzida esse ano, eu acho que isso é positivo também, que era de você copiar pedaços de textos, pedaços de obras, de livros, um bocadinho fora de contexto, né, como item. Isso aconteceu, por exemplo, recentemente com uma questão sobre globalização, em que a banca pegou pedaços de texto do Milton Santos e do François Chesnais, que fora de contexto realmente dificultava bastante a sua avaliação. Então isso também diminui. Então todos os fatores concorrem para a gente dizer que, em termos de elaboração, a prova de 2019 foi uma prova, acho, melhor do que de 2018 e alguns outros anos recentes. Então esse é o lado, acho que é o lado positivo. Como eu disse, tem alguns problemas, tem um item que a redação realmente não foi especialmente boa, tem um item que eu tenho uma certa discordância em relação ao conteúdo, mas, conjunto, a gente está falando 24 itens, 2 que realmente não são exatamente os ideais, não é muito ruim. Tá? Nesse sentido, apesar de ser uma prova melhor, o que a gente pode ver também já como resultado é que essa banca não foi nada aberta à aceitação de recursos, né? Então, outras matérias houve aí. Aliás, uma coisa que eu acho que não necessariamente se alinha com o que a gente vê em muitos anos, houve um número muito grande de anulações de questão e poucas inversões de gabarito, né? Então, nesse sentido, isso afeta também, né, questões de pontuação e tal. Nesse sentido que a anulação empurra né, a pontuação de todo mundo para cima, enquanto a inversão de gabarito muda, né, posicionamento e tal. Então, mas a banca de geografia acabou não acolhendo nenhum recurso. Tá? Já houve anos que isso acontece, tudo, mas diria que talvez possa servir já como referência. Tudo bem, é isso, não havia tantos itens, afinal. Por exemplo, ano passado, acho que tinha um item até factualmente pior, que não teve recurso acolhido, o outro acabou tendo, mas acabou não mudando. O gabarito, em relação ao gabarito preliminar e o gabarito definitivo de geografia, a gente acabou não tendo grandes mudanças. Tá bem? Então, essas são as nossas observações mais gerais. Sim, tem algumas coisas que vão surgindo também à medida que a gente for vendo cada tema, né, de cada item. Mas é engraçado, tem umas questões que me lembraram um pouco provas mais antigas. Eu estava também conversando isso com outras pessoas, com outros professores, né, e outras matérias tiveram essa impressão, assim, talvez alguma influência, né, do fato de que muitos diplomatas que compuseram a nossa banca foram pessoas aprovadas na década passada. Então tem umas questões assim que você olha, mas tem uma cara de TPS da década passada, tal, e talvez isso seja mesmo, né, uma certa imagem de concurso que ficou, que influencia, né, essa banca, o pessoal que foi aprovado ali por volta de 2006, 2007, 2008, muitos membros da banca, o Adriano Botelho, se não me engano, ele é desse período também, 2006, 2007, a aprovação dele, e outras bancas também têm diplomatas mais ou menos da mesma geração. Então, acho que talvez essa ideia, né, de como foi a própria seleção deles pode ter influenciado em algumas questões de atenção, em algumas questões simplesmente, não é a prova como um todo. O Pedro diz que se essa não abertura a recursos por questão econômica, somente postura da banca, se disseram que a questão de recursos prejudicava o valor pago às bancas. Acho que não, Pedro, acho que é a postura da banca mesmo. Eu digo isso, não sei como é que o IADES funciona, e isso é uma questão particular, né, privada também do contrato que cada membro da banca celebrou com o IADES, mas eu já fui parte de bancas de provas objetivas e discursivas, nunca do CACD, né? Por isso que eu dou aula para o CACD, nunca tive nada a ver com a banca do CACD. Mas de outros concursos sim, e o fato da anulação de uma questão não mudava a remuneração, tá, em relação ao trabalho. O que influencia, na verdade, pode haver uma certa diferença de valor, como eu disse, entre elaborar a questão num banco prévio,
né? Isso é um certo valor e a efetiva utilização da questão na prova. Isso pode influenciar, sim. Agora, uma mudança de gabarito, de recurso, isso não afeta, tá? Em relação à remuneração da banca. Então, acho que é uma questão de postura da banca em relação aos recursos, aos temas, enfim. Algumas bancas acho que se apegam mais às suas próprias questões do que outras, mas não diria. A questão econômica não influencia nesse sentido, não. Tá bem? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos olhar as nossas questões efetivas. Questão é uma dessas questões que eu acho que tem um pouco carinha de prova da década passada. Então, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil apresenta no ano 2019 uma população total de aproximadamente 210 milhões de habitantes. Esse número expressivo revela questões importantes a respeito da distribuição da população pelo território nacional, bem como das implicações para a configuração intra-urbana das cidades brasileiras, já que cerca de 84% da população vive em espaços urbanos. Com base nessa informação, a gente vai julgar como certos ou errados, portanto, os itens a seguir. O primeiro item diz que as questões relacionadas à mobilidade urbana têm afetado de forma negativa a gestão e a capacidade competitiva das metrópoles brasileiras. A distância significativa entre bairros residenciais e as áreas centrais, concentradoras da oferta de postos de trabalho, tem gerado perdas de tempo e de recursos que afetam grande parte da população nessas metrópoles. Esse item está correto. Tá? Eu acho que é o único item na prática que se relaciona mais diretamente com essa parte aqui da configuração intra-urbana. Então, no geral, as outras questões operam mais na lógica, na escala da rede urbana. Esse é o que tem mais a ver com a questão intra-urbana, da organização interna das cidades. Que é uma escala de análise do urbano na prova de geografia, que tem aparecido nos últimos anos, mas se a gente quisesse voltar para a década passada, quase todas as questões realmente se concentravam na escala da rede e pouco, né, no intra-urbano. Outro exemplo de temática intra-urbana que apareceu há alguns anos, questão, por exemplo, sobre segregação espacial, enfim, que aliás é um tema, né, de estudo do diplomata Adriano Botelho na nossa prova. E esse item, em termos de conteúdo, está mesmo correto, esse papel da mobilidade, né? Recentemente, aliás, tinha proposto o pessoal das aulas discursivas uma questão, né, para falar sobre os processos de segregação espacial, relação com o desenvolvimento sustentável, estratégias, né, de amenizar os processos de segregação espacial. E uma das estratégias, justamente, mais tem uma abrangência, um potencial de impacto muito grande, é a questão da mobilidade, né? Justamente porque ela pode afetar de forma negativa. Então, se você tem cidades que são muito grandes, né, que crescem muito horizontalmente, significa um tempo de deslocamento, um custo de deslocamento muito grande. Grandes perdas de tempo, de recursos, tal, que afeta grande parte da população. Isso, algumas aulas atrás, no curso teórico, se vocês puderem lembrar, o pessoal que está fazendo teórico, a gente falou naquela aula sobre dinâmica regional e industrialização, né, como justamente esse chamado custo de congestão, ou seja, o custo relacionado à perda de tempo, perda de recursos, custo mesmo pessoal, né, de você ter tanto tempo em deslocamento nas áreas metropolitanas, como é que isso é uma das razões que a gente fala de saturação das áreas metropolitanas e que acaba influenciando o processo de desconcentração produtiva, né? Então, está aí justamente manifestado esse tema. Como o contrário também pode ser verdadeiro, né? Se tem uma mobilidade bem planejada, uma mobilidade eficiente e tal, você ameniza, mesmo que você possa dizer, em manchas urbanas grandes, se você tem uma fluidez maior nessa circulação, as pessoas perdem muito menos tempo, né, para percorrer grandes distâncias, isso reduz justamente esse potencial de redução dos processos de segregação de periferização. Meio que você esteja mais distante das áreas centrais, mas consegue acessar essas áreas, né, concentradores da oferta de postos de trabalho, assim como pode dizer concentrador em geral também da oferta de funções urbanas, né, oferta de bens, de serviços, de infraestrutura social, de equipamentos culturais, né? Então, é aquela lógica. Não dá para todo mundo estar no mesmo ponto de vir, no mesmo ponto da área urbana, né? Sempre há algum nível de segregação, mas uma mobilidade eficiente pode positivamente ter um impacto positivo de redução, afinal de contas, desse processo. Assim como o contrário, né? Uma dificuldade de circulação, como a gente vê, de fato, boa parte das metrópoles brasileiras amplia, né, os impactos dessa segregação espacial. Então, tudo certinho. Tá? O segundo item diz que o fator metropolitano ganha expressão na política pública brasileira na década de 70, com a criação das primeiras regiões metropolitanas no ano de 73. A partir da Constituição de 88, a criação das regiões metropolitanas passou do âmbito federal para a competência dos estados.
O Caio pergunta se ainda é pertinente e correto quanto a esses deslocamentos utilizar o termo cidade dormitório. Sim, você pode usar esse termo cidade dormitório se referindo justamente, por exemplo, nas aglomerações metropolitanas, a essas cidades em que a oferta de funções é muito limitada, né, deriva muito, as funções estão muito mais ligadas à metrópole, na cidade central dessa aglomeração, e as pessoas vão e voltam, né, quer dizer, as funções econômicas, o trabalho está exercido na área central, e nessa cidade dormitório, a residência, né, de fato, e que é mais barato para se viver, e uma certa oferta terciária muito limitada, assim, de um atendimento mais imediato, né, de venda, mercado e tal, do dia a dia das pessoas. Mas, para além disso, em geral, muito limitado. Tá? O Pedro fala, seriam cidades que ficam em torno das regiões metropolitanas como Niterói e Rio de Janeiro? Sim, você pode dizer que boa parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, tirando o caso, você poderia falar Caxias, né, Duque de Caxias, para pegar o exemplo do Rio de Janeiro, que é, bom, a gente implantou lá uma refinaria e realmente deu uma função ali significativa, mas tirando isso, olha para a Baixada, por exemplo, boa parte das cidades são exemplos clássicos de cidade dormitório, de fato. Tá? Assim como você pensa, por exemplo, para o outro lado da Baía de Guanabara, você pensa em Itaboraí. Né? Itaboraí tinha até a questão do Comperge, que poderia ter um efeito semelhante ao que houve, né, com a refinaria em Caxias, mas um exemplo, Itaboraí é um exemplo clássico de cidade dormitório e dessa questão da distância, né, que a gente estava falando. Que tem um tempo de deslocamento de direção não só a Niterói, mas sobretudo ao Rio de Janeiro, que é a cidade, né, central da área metropolitana, gigantesco. Tá bem? Beleza. Em relação ao segundo item, também está tudo correto, né? O fator metropolitano ganha expressão na política pública brasileira na década de 70. As metrópoles vinham crescendo já desde as décadas anteriores, né? Então a questão da urbanização concentrada que a gente tem no país. Na década de 70, realmente a gente se dá conta do tamanho que a gente atingiu essas aglomerações, dos desafios de um planejamento, de uma mancha urbana conurbada, né? Ou seja, de espaços urbanos que crescem então, que se conectam. Né? A gente está falando agora dos exemplos, né, da área metropolitana do Rio de Janeiro, isso vale para boa parte realmente das áreas metropolitanas, e que daí a gente vai prever, a partir da década de 70, mecanismos de chamado planejamento integrado, né, de maneiras dessas áreas urbanas buscarem respostas conjuntas para questões dinâmicas, uma dinâmica urbana que, na verdade, é cada vez mais... Você está falando do Rio de Janeiro, você pensa, São Paulo e Osasco, para pegar um outro exemplo, né, de grande concentração metropolitana, na prática é um tecido urbano praticamente contínuo, né, e que é isso, as pessoas saem de uma cidade de Osasco para São Paulo, né, para trabalhar ou para algum tipo de função, e você não tem, né, você não sabe dizer, as pessoas até sabem, mas porque conhecem os limites administrativos, mas pela paisagem, simplesmente, você não sabe dizer onde termina um e começa outro. Né? Então, são espaços urbanos tão integrados que a gente vai prever a partir de 73, uma lei federal, uma lei complementar de 73, que prevê então a criação das primeiras regiões metropolitanas do Brasil. Foi esse mesmo ano. Aliás, a gente viu, né, essa lei justamente na semana passada, na primeira aula que a gente teve de geografia urbana. A partir de 88, realmente, a gente também tem essa mudança, essa atribuição da definição da criação de regiões metropolitanas, que então era federal, passa para o âmbito dos estados. Então, está correto, de fato, a cronologia é essa mesmo, a partir de 88 que a gente tem essa mudança, mas o que evidentemente a gente não precisa disso para resolver a questão, mas só para ter uma noção do efeito que isso causa, significa que no nível federal, nos anos 70, a gente criou 9 regiões metropolitanas. Tá? Só para ter uma ideia, as primeiras na década de 70, né? No sul, Curitiba e Porto Alegre, no sudeste, São Paulo, Belo Horizonte, o Rio de Janeiro, que na verdade acaba sendo criado em 74, depende da fusão, né, Rio de Janeiro e Guanabara, para criar a região metropolitana, talvez em 74, mas enfim, na mesma lógica. Recife, Salvador e Fortaleza, no Nordeste, e Belém, no Norte. Nenhuma região metropolitana, ainda nos anos 70, no Centro-Oeste. Tá? E pós-88, o que a gente vai ver, ao passar essa atribuição para os estados, o que vai acontecer é que a gente passa a ter mais de 60 regiões metropolitanas hoje no Brasil. Isso é um exemplo que eu vou mostrar na aula do teórico, na próxima aula, aliás, mas só para já dar um spoilerzinho sobre o tema. A Paraíba, se eu não me engano, tem 12 regiões metropolitanas. Só o estado da Paraíba tem 12 regiões metropolitanas. Os estados realmente perderam um pouco a linha e saíram criando, considerando, né, aglomerações que não são exatamente comparáveis com essa dimensão metropolitana que a gente pensou na década de 70, mas qual é a vantagem? Ao se estipular legalmente uma região metropolitana, significa que essas aglomerações estão aptas a receber recursos especiais, né, para o planejamento urbano. Dinheiro é bom, todo mundo quer, né?
Então, recursos especiais que são destinados a esse planejamento integrado das regiões metropolitanas. Então, dá aí uma grande... O Pedro fala, nesse caso, o centro-oeste não seria o crescimento do agronegócio? Sim, esse momento da década de 70, o agronegócio ainda não tem um efeito suficiente, né, para a gente ver uma dimensão metropolitana, né? Mas depois a gente, de fato, inclui, né, Goiânia passa a ser considerada uma região metropolitana também, e Brasília fica numa situação interessante, porque Brasília não constitui formalmente a região metropolitana, né? Legalmente você não pode ter regiões metropolitanas, já que se torna uma atribuição também dos estados, você não pode definir uma região metropolitana envolvendo mais de uma unidade da federação. Para isso existe um outro instrumento, que são as RIDs, as Regiões Integradas de Desenvolvimento. E aí Brasília constitui uma rede. Mas Brasília, afinal, se a gente considera o REGIC do IBGE, que está mencionado, regiões de influência das cidades, que está mencionado uma outra questão, Brasília é considerada uma metrópole de nível nacional, junto com o Rio de Janeiro. Tá? A gente chega lá. Tá vendo? Beleza. Metrópole. Então, esse é o item que um dos dois itens que eu discordei em relação à prova. Então, metrópole pode ser definida conceitualmente como espaços urbanos complexos de grande extensão territorial e demográfica, acima de 1 milhão de habitantes, e como diversos municípios de diferentes tipologias, tamanhos e níveis de integração, o que define o caráter metropolitano dessas aglomerações. Esse item está todo certinho, de fato, o gabarito oficial veio como correto. Eu discordei, no entanto, e achei justamente que também não tivesse de acordo, tinha subsídios para conseguir, para colocar um recurso, que acabou não sendo aceito, de um aspecto aqui, acima de 1 milhão de habitantes. O que acontece? Se a gente pega as 12 metrópoles definidas pelo REGIC do IBGE, é verdade que todas estão acima de 1 milhão de habitantes, mas em nenhum lugar, né, se define no Brasil que uma metrópole tem que estar acima de 1 milhão de habitantes. Isso acaba sendo uma consequência, né? Mais que propriamente um fator de definição. Você não define metrópole pelo seu tamanho, você define metrópole pela capacidade de influência dentro do território, pelo número de relações que se projeta dentro do território. Esse é precisamente o critério que o IBGE usa. E, sobretudo considerando que o IBGE também é referenciado aqui, denunciado a questão. Na verdade, nem a Lei Complementar de 73, que deu origem às regiões metropolitanas, nem as leis complementares estaduais pós-88, nem o chamado Estatuto das Metrópoles, que é uma lei de 2015, nem o REGIC do IBGE, nenhum desses marcos estabelecem como condição essa faixa de 1 milhão de habitantes, né? Então, houve pessoas que falaram, a faixa tamanho demográfico não é um definidor, não é uma condição de definição de metrópole. E de fato, não tem nenhum marco que defina isso. Em outros países, você tem outras definições metropolitanas que têm marcos demográficos, é verdade. Mas, uma vez que, né, a gente está trabalhando com uma questão cujo recorte, como eu disse, baseada no urbano brasileiro, em dados do IBGE, eu achei que havia, né, a banca não concordou, evidentemente, mas que havia elementos para quem quisesse colocar o recurso nesse sentido de que essa faixa você não precisa ter mais de 1 milhão, isso acaba sendo uma consequência. Mais do que isso, aliás, a gente poderia dizer que se a gente assumir as regiões metropolitanas definidas em nível estadual, há uma série de regiões metropolitanas sem municípios acima de 1 milhão de habitantes, e nem na aglomeração, na verdade. Tá? Das mais de 60 regiões metropolitanas que a gente tem hoje definidas no Brasil, né? Então, esse item acabou pegando algumas pessoas que discordaram dessa faixa de 1 milhão, mas ficou como ficou, né? O que você pode dizer é que há duas coisas. Primeiro, de fato, todas as metrópoles, pela definição do REGIC, não das leis estaduais, mas do REGIC, todas estão acima de 1 milhão. Tá? A outra coisa é que o IBGE ele tem uma definição, esse aqui é um ponto interessante. O IBGE tem uma definição de cidade média meramente numérica. Atenção, tem outras discussões sobre cidades médias que têm a ver com papel na rede, mas uma definição meramente numérica, só para acompanhar padrões de crescimento, meio que dentro de uma faixa entre 100 mil e 1 milhão de pessoas. Mas isso é o que define cidade média, não quer dizer que automaticamente acima de 1 milhão é metrópole. Você pode dizer, são cidades grandes, mas não necessariamente é metrópole. O IBGE nenhuma define isso. Tá? Mas, bom, foi isso. Ficou como ficou. Esse item permaneceu como correto. Tá. Quarto item, as metrópoles brasileiras em geral têm apresentado um quadro de esvaziamento demográfico e desconcentração produtiva, perdendo população para novos centros dinâmicos. As cidades médias, que têm crescido em ritmo acelerado, recebendo infraestruturas produtivas e fluxos migratórios provenientes das regiões metropolitanas.
Esse quarto item está errado. Esse é um item legal, na verdade, para ver que, mesmo sem se mencionar diretamente, mesmo sem ter a referência explícita, o nosso amigo Milton Santos continua dando as caras na prova, né? É verdade que não tanto dentro de uma discussão mais abstrata, uma discussão mais teórica, como já apareceu em outras provas, mas essa é uma questão todinha em torno da discussão sobre a tendência à desmetropolização, o processo de desmetropolização do Brasil. Esse item está errado. Tá? Por quê? Por uma questão interessante. O que define um processo de desmetropolização desde a década de 80 no Brasil? As metrópoles não estão esvaziando, não há esvaziamento demográfico. Significa que as metrópoles desaceleraram o crescimento. Elas crescem menos do que cresciam, mas não se pode falar em esvaziamento demográfico. Aliás, a própria definição de desmetropolização é um cenário no qual, no Brasil, desde a década de 80, a gente falou sobre isso na aula passada também, no Brasil, desde a década de 80, desculpem, as cidades médias crescem numa média superior àquela das metrópoles. Mas não quer dizer que as metrópoles estão diminuindo. Atenção. Né? Então, a sacanagem, a pegadinha nesse item era o quadro de esvaziamento. Não ocorre o esvaziamento. Ocorre uma redução do ritmo de crescimento das metrópoles, mas não o esvaziamento. Então, esse termo aqui é que acabou sendo decisivo e que dependia justamente do conhecimento, eu acho, dessa definição de desmetropolização que o Milton Santos propõe. Tá bem? Maravilha. Então, agora que eu me dei conta, né, que vocês estavam perguntando, eu podia ter colocado o gabarito aqui para não restar muita dúvida, mas só para confirmar, o gabarito definitivo ficou certo ou errado nessa questão. Tá bem? Beleza. Questão 24. Tem um texto motivador, né, do Tim Marshall, do livro Prisioneiros da Geografia. 10 mapas que explicam tudo que você precisa saber sobre política global. O livro O Prisioneiros da Geografia entrou meio que numa onda editorial, assim, de alguns, dentro da medida, claro que é possível falar isso, mas uns best-sellers que abordam a temática da geopolítica, principalmente. Assim como o Robert Kaplan, um tempo atrás, publicou também, né, A Vingança da Geografia e tal. É meio que uma onda isso, né, de retomar alguns princípios clássicos da geopolítica, sobretudo da influência da geografia física e tal. Às vezes com maior sucesso ou menor sucesso. Eu especialmente não considero que esse livro de Tim Marshall seja um livro muito... tudo que você precisa saber sobre política global em 10 mapas. Até porque... alguns dos capítulos, né, são 10 capítulos, cada um baseado no mapa. O mapa aparece, mas o autor, eu acho que falha em deixar mais claro, e não é porque não tenha, não, é porque eu acho que é problema do texto mesmo. Deixar mais claro qual é a relação ali com a geografia física. Então, eu digo, especialmente o capítulo do Ártico, é um capítulo que podia ser muito melhor do que, por exemplo, nesse livro. Mas está lá, como disse, foram os livros que andaram populares sobre essa discussão e, como disse, retomar, assim, uma moda, uma retomada, né, desses princípios clássicos da geopolítica. Enzo, vamos lá, se vale a pena ler esse livro, se ajuda no CSD, eu acho que a gente conseguia resolver todas as questões sem o livro, tá? Conseguia resolver todas as questões sem o livro. Eu acho que esse livro... O do Kaplan eu acho que é um livro mais sofisticado. Há uma série de críticas, eu também acho que há alguns aspectos ruins no livro do Kaplan. O Yves Lacoste, um tempo atrás, escreveu também falando sobre, na verdade, o Halford Mackinder e tal, mas escreveu uma análise crítica que dá uma detonada também no livro do Kaplan, mas eu acho que o livro do Kaplan, por exemplo, mais sofisticado do que o do Tim Marshall. Eu acho que a gente ganha muito com o livro do Tim Marshall. É um livro fácil de ler. Então, assim, uma preparação de longo prazo, dá uma lidinha e tal, mas o que eu vou tentar mostrar para vocês é que a gente consegue resolver isso aqui. Se a gente conhecer... quer dizer, tem algumas coisas que não dependem nem de teoria de nada. É só prestar atenção e lembrar de algumas coisas que eu acho que são razoavelmente, ou deveriam ser razoavelmente evidentes. Mas tem outros itens nos quais basta conhecer um pouquinho os teóricos tradicionais também da geopolítica que podia resolver sem ler esse livro. Tá? Leia se você tiver com tempo à disposição, mas acho que no CSD a gente nunca tem muito tempo à disposição. Eu acho que, por exemplo, tem uma base sólida sobre os teóricos geopolíticos, a gente resolvia a maior parte desses itens e muito mais. Então, não acho que seja exatamente um livro indispensável. Vamos botar assim numa lista complementar, um segundo escalão de leituras para o CSD. Mas ele diz justamente que o terreno em que vivemos sempre nos moldou, ele moldou as guerras, o poder, a política e o desenvolvimento social dos povos que habitam hoje todas as partes da Terra. A tecnologia talvez pareça superar a distância entre nós no espaço mental e físico, mas é fácil esquecer que o terreno em que vivemos, trabalhamos e criamos nossos filhos é importantíssimo.
e que as escolhas que dirigem os 7 bilhões de habitantes desse planeta serão sempre moldadas, em alguma medida, por rios, montanhas, desertos, lagos e mares que nos restringem e sempre o fizeram. Em termos gerais, a geopolítica examina as maneiras pelas quais os assuntos internacionais podem ser compreendidos por meio de fatores geográficos. Não somente a paisagem física, as barreiras naturais ou conexões de redes fluviais, por exemplo, mas também clima, dados demográficos, regiões culturais e acesso a recursos naturais. Fatores como esse podem ter um importante impacto sobre aspectos diferenciados da nossa civilização, estratégia política e militar e a desenvolvimento social humano, incluindo língua, comércio e religião. As realidades físicas que sustentam a política nacional e internacional são desconsideradas com demasiada frequência, tanto quando se escreve a respeito de história, quanto na cobertura contemporânea da mídia acerca dos assuntos mundiais. A geografia é, claramente, uma parte do porquê, bem como do quê. Ela pode não ser o fator determinante, mas com certeza é o mais subestimado. Eu diria que eu concordo com essa ideia, né, de que os elementos físicos dos territórios muitas vezes são subestimados nas análises e tal, mas isso não é nenhuma novidade na prática, como eu disse. Na verdade, estava pensando nisso agora, esses últimos termos. Na década de 1880, no final do século XIX, quando Ratzel publicou a Geografia Política, assim, ele começa a Geografia Política falando que, historicamente, a história, a ciência política ignoraram a dimensão física do território e que é preciso chamar atenção. Então, pronto, como eu disse, é muito mais uma retomada. É o que o Rudolf Kellen depois vai falar, né, sobre a fisiopolítica, como esse quadro físico do território influencia. Então, o que eu acho, na verdade, é isso. São discussões, como o Tim Marshall propõe, nada de novo, na verdade. E acho, especialmente, quando ele tenta buscar alguns temas contemporâneos e encaixar nessa lógica, ele não é muito hábil. Acho que o Kaplan é mais. Mas o Tim Marshall, ele nem geógrafo na verdade, porque não é, vamos lá, não é um corporativismo, no sentido de que não, são temas exclusivos de uma certa disciplina, alguma coisa assim, mas a ideia de que falta um certo rigor, talvez, na análise em alguns aspectos, que poderia ser feito por diversas outras disciplinas, não precisava ser exatamente geógrafo. Mas pronto, acho que ao mesmo tempo é interessante chamar a atenção, né, de novo, para como aspectos clássicos da geopolítica, na prática, não se perdem completamente. Isso eu acho que existe um valor nessa discussão. E como na própria prova do CACD, que interessa diretamente a gente, né, isso já apareceu. Então, por exemplo, em 2014, houve uma discursiva relacionando a questão da Crimeia com o Halford Mackinder. Isso apareceu na prova discursiva na terceira fase de 2014. Então, como eu disse, é esse esforço, né, de ver... E volta e meia, vocês se deparam, né, de artigos... em revistas, publicações, né, de geopolítica, de política internacional também, que pegam questões contemporâneas. Recentemente, né, houve artigos, só para ficar em alguns casos, pensando na nova Rota da Seda, a iniciativa Belt and Road, e o Rimland do Spikeman, e a questão do poder marítimo, aliás, que tem a ver, aparece aí, tem a ver com o quarto item. Então é só para dizer que é um tema importante para a gente. Tá? O Pedro disse que não faria ideia de como associar a Crimeia com o Mackinder, no máximo o Spikeman. Você pode associar com o Spikeman e por oposição associar com o Mackinder, né? Porque o Spikeman é a lógica invertida em relação ao Mackinder, de que o que importa é o entorno da Eurásia, né? Como capacidade de bloqueio, nesse caso, já pensando o Spikeman está escrevendo isso nos anos 40 como bloqueio da União Soviética, né? O que o Mackinder vai dizer, justamente, é a questão da área do Heartland como uma área-chave em termos de recursos disponíveis, e aí a questão da Crimeia envolve alguns níveis, né, de debate geopolítico dessa primeira metade do século XX, da disponibilidade de recursos energéticos disponíveis nessa área do Heartland, do papel justamente que a Ucrânia cumpria, já foi maior naquele momento, no escoamento em direção ao oeste, da ideia do Mackinder, como ele falava, né, dessa área de influência russa na relação com a Europa Ocidental também, e na questão e várias pessoas fizeram isso mesmo, né, dá para puxar, inclusive, a crítica do Spikeman ao Mackinder e enxergar exatamente, né, o papel ali da Crimeia, nos acessos marítimos, né? Por exemplo, a questão da frota do Mar Negro, mas nos acessos marítimos da Rússia também. Então dava para usar o Spikeman também como crítica, na verdade, ao Mackinder. Algumas pessoas fizeram e foram bem pontuadas quanto a isso, naquele ano. Mas muito bem, vamos aos itens. A atual fronteira sino-indiana é exemplo da falta de predominância de elementos naturais que dificultam o avanço de grandes colônias militares pelo território, tendo em conta que a rede hidrográfica que separa os dois países tem como sentido predominante o noroeste e sudeste. No entanto, o peso demográfico aliado ao poderio nuclear desenvolvido por ambos os países a partir da segunda metade do século passado desestimulou conflitos armados de grande escala entre a China e a Índia ao longo dos séculos XX e XXI, apesar de disputas fronteiriças recorrentes no sul e sudeste da Ásia.
A rede hidrográfica, tá tudo certo, né? A rede hidrográfica separa sentido predominante, noroeste, sudeste e tal, né? Que é esse padrão hidrográfico que a gente vai ver aqui, mas esse padrão hidrográfico todo deriva de uma coisa, que são as cadeias de montanhas, sobretudo Himalaia, nessa região. Né? Então, quando você lê aqui a falta da predominância de elementos naturais que dificultam o avanço colonial é justamente o contrário, né? Esse padrão hidrográfico ele todo deriva, né, das formações, das superformações montanhosas que a gente tem aqui. Então, nem que fosse por isso, né, a gente pensasse na hidrografia, por que tem esse padrão de hidrografia, e lembrar que tem uma grande barreira ali no meio. E além disso, na verdade, o Pedro lembrou também, teve uma guerra entre os 2 anos 60, justamente fronteiriça, e que houve conflitos, isso é uma boa lembrança. Você teve combates a mais de 4.000 metros de altitude. Então, é um conflito cuja logística, de fato, é bastante complicada, justamente pela barreira física. Tá? Então, por nada, isso a gente poderia lembrar que... se dependesse só disso, aí entraria na questão, né, de conflitos armados de grande escala. Aí a questão é, caramba, mas a gente vai considerar como grande escala ou não. Se dependesse só disso, era uma questão um bocadinho mais complicada. Mas realmente, a falta de predominantes de elementos naturais não deu. E mais que isso, né, a gente pode dizer que hoje, justamente, esses elementos naturais, eles são chave. Por exemplo, aqui na bacia do Brahmaputra, eles são um dos grandes pontos de disputa entre China e Índia, né, pela questão de como a China tem investido em... A gente falou isso na aula de geopolítica, uma das aulas de geopolítica mais bonitas do curso, né, como a China tem investido, por exemplo, em barragens na bacia do Brahmaputra, retendo água no seu território e reduzindo, né, a entrada de água dessa bacia em território indiano, que inclusive é a principal bacia no abastecimento do Nordeste indiano. Tá? Então, por nada, a gente tinha que lembrar que o relevo ali é uma belíssima barreira no meio do caminho. Tá? Segundo, a Rússia, o maior país do mundo, é aproximadamente 2 vezes maior que os Estados Unidos, a China, e 5 vezes maior que a Índia, estendendo-se por cerca de 170 graus de longitude, possui ampla fronteira terrestre com países europeus e asiáticos, bem como fronteiras marítimas com o Japão e os Estados Unidos. A profundidade territorial russa, que dificultaria ataques de potências marítimas, aliada à existência de recursos naturais e energéticos de um relevo predominantemente plano, inspiraram Halford Mackinder a formular a teoria da área pivô. Certíssimo. Então, essa relação entre o quadro natural da Rússia, o único termo que eu acho que gerou talvez um pouquinho de dúvida para algumas pessoas na hora da prova, é a ideia de profundidade territorial russa. Mas é uma maneira de se referir ao argumento do Mackinder, né, das barreiras naturais, do gelo do Ártico por cima, dessas cadeias montanhosas por baixo, né, pega esse meio, né, esse coração da Eurásia, segundo o Mackinder, que dificultariam essa penetração, né, sobretudo dificultaria o ataque de potências marítimas, e lembrando, o Mackinder é inglês. Então, para ele, é justamente preocupante a possibilidade de se formar uma potência dominante terrestre nessa área, né, que chama da área pivô, que depois ele vai chamar o Hartmann, cuja capacidade de penetração, afinal, né, do poder marítimo seria limitado. Recursos naturais e energéticos, tudo correto, alguém te associa normalmente a teoria do Mackinder, né, a disponibilidade de carvão e ferro nessa área. Então, relevo predominantemente plano, que é o papel que ele fala das steppes nessa área, que facilitaria um processo de integração ferroviária do território. Então, portanto, a capacidade técnica disponível naquele momento, finalmente, para uma grande potência terrestre se formar ali. Todos os elementos batem mesmo. A Rússia corresponde, de fato, a maior parte do território que o Mackinder se referia à área pivô, que depois, no artigo 1919, ele passa a denominar, né, o Hartmann, que é o termo que se populariza. Tudo certinho. Mas, tá vendo? Se a gente conhece direitinho e tal, o Mackinder, a teoria do Mackinder, beleza. Tá? Resolvi essa questão. Terceiro. Os Estados Unidos consolidaram a respectiva massa territorial ao longo do século XIX e desenvolveram durante o século seguinte um poderio naval bioceânico, apoiado em bases navais e militares em ilhas do Atlântico e do Pacífico. O desenvolvimento de uma marinha de águas azuis estadunidense, inspirada pela teoria do poder marítimo de Marne, teve como meta impedir eventuais invasões, sobretudo pela costa do Pacífico, região relativamente carente de barreiras físicas de porte que pudessem servir de obstáculo natural ao acesso às áreas produtoras de alimentos no meio oeste e aos grandes centros urbanos e industriais do leste. Esse item ficou errado. Tá? Apesar realmente de ter uma relação muito forte entre o desenvolvimento de uma marinha de águas azuis nos Estados Unidos e a teoria do poder marítimo de Marne,
Marra, no final do século XIX, quando escreveu, né, The Influence of Sea Power Upon History, é justamente um manifesto, né, aprendendo com a história do poder naval britânico, a necessidade dos Estados Unidos se desenvolverem também com potência naval. Até aí essa relação está correta. O problema é o seguinte: a meta é impedir eventuais invasões, sobretudo pela costa do Pacífico. O Marra vai dizer para a gente... justamente, tá errado mesmo, tá? Eu estou dizendo que está correto até aqui. Está errado mesmo. O Marlon vai dizer para a gente que a condição bicosteira é uma situação de vulnerabilidade dos Estados Unidos, né? Então, negando a possibilidade, os oceanos não são barreiras, não são isolamento, são acesso. Então, os Estados Unidos tinham que ser capazes de proteger essa condição bicosteira e, ao mesmo tempo, usar essas saídas marítimas dentro de um processo expansionista, né? Por isso que o Marlon ele é frequentemente alcunhado, né, o profeta do imperialismo americano também. Além de ser o evangelista do poder marítimo, ele é chamado também o profeta do imperialismo americano. Mas, de verdade, a preocupação dele é muito maior na costa atlântica do que propriamente na costa do Pacífico. Então, ele se refere especificamente, por exemplo, à foz do Mississippi como uma área estratégica para a circulação territorial americana e tal. Mas, principalmente, esse final, região relativamente carente de barreiras físicas de portos que pudessem servir de obstáculo natural ao acesso a áreas produtoras de alimentos. É um pouquinho a lógica da primeira questão. Tem o Himalaia ali no meio, tem as montanhas rochosas ali no meio, né? Então, a questão não é dizer, se você entrar pelo oeste, você chega, enfim, de maneira sem nenhuma barreira em direção à costa leste. Não se trata disso, tá? Existe ali uma barreira. Mas, quero dizer, essa condição bicosteira é simultaneamente uma vantagem e uma vulnerabilidade. Esse aqui é o argumento fundamental do mar. Por isso que os Estados Unidos deveriam ter uma marinha forte para reduzir a vulnerabilidade e aumentar a vantagem da condição bicosteira. Mas tem as montanhas rochosas ali no meio, que deixavam já em si essa questão errada. Tá bem? Beleza. Essa é uma questão que depende mesmo de um dado mais específico da geografia física dos Estados Unidos. Tá? As fronteiras modernas da China, com base em uma coerência geográfica, relevo e hidrografia, garantem ao país pressupostos defensivos e comerciais eficazes. A iniciativa Belt and Road, por sua vez, é uma estratégia para estabelecer fluxos de abastecimento energético inter- e intracontinentais eficientes, com o objetivo de contornar os entraves físicos, estreitos, ilhas, entre outros, à navegação marítima chinesa, uma vez que a política de defesa do país privilegia o poderio territorial em detrimento de investimentos no desenvolvimento de uma força naval capaz de atuar em águas internacionais. Essa é uma questão que também precisaria ter grandes dificuldades para resolver se, acompanhando justamente os temas de atualidade, a gente vê que a China é um dos países mais tem investido, aliás, hoje é o país que mais investe em marinha, né? Uma força naval capaz de atuar em águas internacionais e tudo. Então, isso por si, né? A gente já poderia lembrar, mas além disso, lembrar que o gabarito é errado, esse item está errado, tá, Pedro? A gente poderia lembrar o seguinte, que isso é uma questão muito sensível para a China, justamente, né? É isso que a própria política de defesa dos Estados Unidos no Pacífico, né, é baseada nessas chamadas cadeias de ilhas. A primeira cadeia de ilha, que desce aqui no Japão, né, e vai vindo em direção até chegar aqui o Estreito de Malaca. Uma segunda cadeia de ilha aqui, que desce também do Japão, passa por Guam e tal, e aí já vai em direção a áreas mais do Pacífico Meridional. São barreiras mesmo físicas, né? Desenho aqui que significa que sair dessas duas cadeias, você tem vários pontos que potencializam, né, a oportunidade de bloqueio, de alguém bloquear a circulação chinesa. É justamente nesse sentido que o Hu Jintao se referiu, né, no início dos anos 2000, a ideia do dilema de Malaca, né, do Estreito de Malaca, da dependência crescente que a China tinha em relação a esse estreito. Significa que a China adota duas estratégias. A iniciativa Belt and Road, com uma maneira de diversificar a circulação, diversificar as saídas e reduzir o risco de bloqueio. Outra coisa, o investimento de marinha, ou seja, para a China conseguir se estabelecer de maneira hegemônica nessas áreas e reduzir o risco de bloqueio marítimo também, manter a circulação aberta nessas áreas, sobretudo no mares do leste e do sul. Tá? Um tema, aliás, que a gente falou também na nossa aula de geopolítica. Tá? Sim, o Pedro fala, existe um corredor envolvendo Mianmar, um porto no Sri Lanka, Gwadar no Paquistão, o projeto de um canal na Tailândia, são todos justamente formas de diversificação. É a China buscando, ao mesmo tempo, garantir uma hegemonia nessa área mais próxima de circulação, mas criando alternativas, criando outras saídas e reduzindo o peso que um ponto no território, como nos territórios como o Estreito de Malaca aqui pode representar, como um estrangulamento, por exemplo, do acesso a recursos energéticos da China. Tá?
Esse é um exemplo que eu acho que eu falei também na aula do teórico, talvez alguns de vocês vão lembrar, quem estava assistindo. Caso Guadar, no Paquistão, né, é isso, você colocar um porto bem mais próximo, afinal, de recursos energéticos do Oriente Médio, e dali fazer uma ligação por dutos, e reduzir a necessidade de passagem de recursos energéticos por aqui, né, que afinal de contas, o desenho do mapa mostra pra gente, né, é que o potencial, a chance de bloquear as passagens aqui é muito maior. Tá bem? Então, por isso que esse item estava errado. A China, além de tudo, investe pra caramba em marinha. Não, o erro é que o poderio territorial, nesse caso, seria uma ideia de poder terrestre, em detrimento de investimentos em marinha. Né? São as duas coisas, a China faz as duas coisas. A China, como eu disse, é o país que hoje no mundo mais investe em marinha, força naval. Tá? Esse aqui é o erro da questão. Beleza. A 25. A 25 volta para a geografia urbana do Brasil. Né? Também acho que é isso, é uma questão que tem uma cara de provas mais antigas. E se referindo ao REGIC, afinal, como a gente tinha falado. Tá? Justamente, o Pedro fala, a questão, né, tirar a força é isso, mas reduzir, né, o peso que a gente tem histórico, né, de investimentos em forças terrestres, nesse caso, e aumentar a força naval. Reduzir proporcionalmente também, que em termos absolutos, mesmo o investimento em forças terrestres continua crescendo na China. Então, o avanço da divisão técnica e territorial do trabalho, as transformações decorrentes das novas formas de comunicação ampliaram a organização em redes de produção e distribuição, de prestação de serviços, gestão política e econômica, cujos nós são constituídos pelas cidades. Nesse contexto, a rede urbana brasileira, definida pelo IBGE a partir do estudo Regiões de Influência das Cidades, REGIC, destaca a concepção da complexidade das relações e interações espaciais entre as cidades brasileiras e suas diferentes tipologias e redes de influência entre centros urbanos, em alguns contextos, proximidade ou até mesmo distância. A esse respeito, com base nas informações do texto e considerando a imagem da rede urbana brasileira apresentada, julgo certos ou errados os itens a seguir. A imagem está tosquinha, né, mas na página 15, afinal, tinha um mapa mais legível da rede urbana, da hierarquia urbana, né, proposta pelo REGIC. Mas reparem, a própria definição do REGIC, como eu estava falando, o REGIC é que vai definir a metrópole como nível mais alto da hierarquia urbana, isso é baseado em regiões de influência, em relações e tal, não em tamanho demográfico como critério. Mas pronto. São Paulo e Rio de Janeiro, maiores centros urbanos, os principais centros financeiros e empresariais do Brasil e da América do Sul, são denominados metrópoles internacionais ou cidades mundiais pela respectiva influência sobre a vasta extensão do território brasileiro e sul-americano. Esse item está errado. Em primeiro lugar, a gente poderia ler de uma seguinte maneira. No REGIC, São Paulo, o REGIC é o estudo referenciado no texto motivador, né? No REGIC, São Paulo e Rio são denominados cidades, metrópoles internacionais ou cidades mundiais. Não. O REGIC define São Paulo como a grande metrópole nacional, a cidade com maior influência no território, e o Rio de Janeiro no nível abaixo, junto com Brasília, como as duas metrópoles nacionais. Tá? O REGIC não trabalha com esse recorte de metrópoles internacionais ou cidades mundiais. Então, se a gente quisesse implicar já nesse sentido, em hierarquizações anteriores, o REGIC já se referiu a essas cidades mesmo, como metrópoles internacionais, cidades globais, cidades mundiais. Mas nesse REGIC de 2007, o nível hierárquico mais alto é a grande metrópole nacional. O IBGE limita a análise da influência àquilo que está dentro do território brasileiro, que é, afinal, onde o IBGE produz dados. Tá? A outra coisa que a gente podia implicar é que São Paulo e Rio de Janeiro, principais centros financeiros e empresariais do Brasil, até aí passou. Da América do Sul, não. Se a gente quiser pensar ranqueamentos de cidades mundiais, por exemplo, cidades globais, o ranqueamento mais... Nunca há consenso quanto a isso, mas o mais amplamente aceito é aquele realizado por uma rede de pesquisa chamada GOC, Globalization and World Cities. Tá? Aliás, isso que eu tirei também da aula 16, teórica que a gente vai ter ainda, que a gente vai falar sobre cidades mundiais. E aí a gente vai ver que é dividido em cidades globais alfa, beta e gama, tá? Alfa sendo o nível mais alto, e subdivide alfa mais, como Nova York, alfa mais alfa. São Paulo está aqui no nível alfa. Tá? É uma cidade que entra no nível alfa, então até aí tudo bem. Mas... considerando a América do Sul, no alfa menos, acima do Rio de Janeiro, que é uma cidade beta, acima do Rio de Janeiro tem Buenos Aires, por exemplo. Então a gente poderia lembrar que Buenos Aires, no recorte América do Sul, é um centro empresarial financeiro acima do Rio de Janeiro.
E mesmo Bogotá também entra aqui no nível alfa menos. É verdade que esse ranqueamento do GOC não se restringe a atividades empresariais e financeiras, né? As capitais, em geral, se dão bem nesse ranqueamento porque há critérios políticos que são utilizados também, então tanto Buenos Aires quanto Bogotá se beneficiam. Mas no barato, mesmo que a gente possa discutir uma ascensão de Bogotá, dentro, claro, né, como capital da Colômbia, mas quanto capacidade de influência internacional, não resta nenhuma dúvida. A gente deveria pensar mesmo. Buenos Aires é uma cidade que hierarquicamente está definitivamente acima do Rio de Janeiro. Não de São Paulo, mas do Rio de Janeiro, numa rede sul-americana. Tá? Então, esses dois motivos. Primeiro que essas categorias, metrópoles internacionais, cidades mundiais, sequer aparecem no REGIC se a gente quiser ler dessa maneira. Que o REGIC define São Paulo e Rio como cidades desse nível. Mas mesmo para fora do REGIC, o Rio de Janeiro não dá para dizer que, junto com São Paulo, são as principais, os principais centros financeiros e empresariais do Brasil. Tá? Alguns dos principais passavam, mas os principais centros não. Tá? Segundo, as cidades são economias abertas em que as estruturas produtivas têm ampla mobilidade e capacidade de transformação. A rede urbana brasileira apresenta um conjunto expressivo de cidades de porte médio que desempenham papéis importantes na dinâmica atual do território brasileiro. Esse item está certo, tá? E esse é um item que requer, acho que é um pouco da prática, né, assim, do nosso tato em relação a determinadas expressões na prova. Eu chamaria atenção especificamente para o momento que a gente precisa ser um pouco mais generoso com a leitura. Por quê? Um conjunto expressivo de cidades de porte médio. O que a gente vai continuar falando no curso teórico, né, é que a gente terminou assim a última aula, é que as cidades médias elas passaram a crescer acima da média nacional desde a década de 80. E aumentaram em número também. É verdade, no entanto, quando você olha para a estrutura da rede brasileira, ainda é uma rede bastante concentrada, até porque houve uma explosão de novas cidades nos anos 90, com a criação de novos municípios e tal. Então, se você dissesse assim, não, as cidades médias têm um peso importante, têm uma proporção alta na rede urbana brasileira, não. Mas conjunto expressivo dá para falar, porque numericamente, em termos absolutos, dos mais de 5 mil municípios brasileiros, 5.070 municípios brasileiros, há um número grande de cidades médias. Proporcionalmente, elas têm um peso tão grande assim para gerar uma rede equilibrada? Não. Mas em termos absolutos, conjunto expressivo passa. Tá? O Pedro fala, tinha muitas cidades pequenas, não todas. Quer dizer, as cidades médias proporcionalmente não têm um peso, afinal, ao ponto de considerar como uma rede equilibrada. Mas tem muitas cidades pequenas, como tem muitas cidades médias. Tem muito mais cidades pequenas, é verdade. Mas tem muitas cidades médias. Né? Então, o expressivo desse caso pode se referir aos números absolutos. Né? Então, não acho que seja a melhor redação, mas não chega a ser uma redação errada. É isso meio que a gente tem que... Tá bem escrito? Talvez não, pudesse ser formulado de outra maneira. Mas não, acho que não é suficiente. Se você pensar em termos absolutos, tudo bem, expressivo cola. Então não é suficiente para a gente considerar como errado. O Caio diz que capitais de países, por sua relevância política, são quase que necessariamente cidades internacionais. Quase que necessariamente, quase tudo bem. A maior parte sim, a maior parte entra como cidades globais e tal. Mas não necessariamente, porque aí depende também de país para país, né? Que você pode ser a capital de um país, mas cuja relevância internacional, a capacidade de conexão internacional é baixa, então nem a capital acaba tendo tantas relações em escala internacional. Mas, normalmente sim, as capitais de país têm um bônus aí para se posicionarem como cidades internacionais, sim. Tá? O Otto diz que teve problema com o trecho. As estruturas produtivas têm ampla mobilidade e capacidade de transformação. Aqui, eu também acho que é uma definição, é uma formulação bastante vaga, mas também no sentido de se referir à mobilidade das estruturas produtivas, da desconcentração produtiva que levou ao crescimento das cidades médias. O sentido, eu acho que seria por aí. Tá? É nessa direção para o item ficar correto. Tá? Mas eu concordo que é uma formulação bastante vaga, que não tem uma conexão muito clara e direta com a afirmação a seguir. Tá? Então, mas ao mesmo tempo reforço essa ideia. Assim, dar uma olhada e falar, tem elementos suficientemente fortes para a gente achar que está errado? Acho que não, acho que a gente consegue encaixar nessa lógica de desconcentração produtiva. Tá? Mas apesar de concordar realmente que não é a melhor das formulações. Mas isso acontece, ainda mais a gente que acaba fazendo também, formulando listas de exercícios, a gente acaba escrevendo os itens que depois na hora da aula, putz, desculpa, não foi o melhor, mas não é suficiente para ficar errado. Às vezes e a gente pode mudar um gabarito, mas pode estar mal escrito, mas não o suficiente para estar errado. É por aí a lógica. Tá?
Ao contrário de um item que a gente vai ver a seguir, que eu acho que nesse caso a redação atrapalhou mais. Tá? Brasília, pela própria função de capital da República, detém papel importante, na gestão federal e na articulação entre as regiões brasileiras, sendo a ocupação, sendo considerada uma metrópole de influência nacional. Perfeito. Né, exatamente pela concentração da função como capital, isso automaticamente projeta um número de relações de Brasília para dentro do território em nível nacional, metrópole de influência nacional, e fica mesmo no REGIC, né, como eu disse, junto com o Rio de Janeiro, São Paulo como a grande metrópole nacional, é a cidade que tem um número de relações, capacidade de influência nacional, mas com um número de relações muito acima de qualquer outra, Rio e Brasília, que são as outras duas cidades cuja área de influência atinge um escopo nacional, mas um número de relações abaixo de São Paulo, mas ainda assim, essas três são as únicas que você pode dizer cuja influência abrange as 5 macro-regiões. Tá? Então, está correto. E o quarto item, a ocupação rarefeita da Amazônia brasileira apresenta urbanização limitada a 2 grandes cidades médias, Belém e Manaus, e uma rede dispersa de pequenas cidades de influência apenas local. Esse item está errado, porque a gente deveria lembrar, justamente pela classificação de nível metropolitano do REGIC, que Belém e Manaus são 2 metrópoles, não são 2 grandes cidades médias, são 2 metrópoles nessa definição do próprio REGIC. Então, você tem, né, São Paulo como uma grande metrópole nacional, Rio e Brasília como metrópoles nacionais, e abaixo tem Belém, Manaus, Goiânia, Recife, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba como as metrópoles, cuja área de influência chega a transcender a própria macro-região, mas não atinge, né, um escopo de fato nacional. Então não dá para dizer que são 2 grandes cidades médias, são 2 metrópoles de fato, e uma rede dispersa de pequenas cidades de influência apenas local. Não, tem cidades com influência para além do nível local. Você pode dizer que todas as capitais de estado, por exemplo, são classificadas, quem não entra como metrópole são classificadas como capitais regionais, que é o nível abaixo das metrópoles, né? E ainda tem subdivisões, A, B e C. Mas uma capital regional decididamente vai para além, né, da influência apenas local. E pronto, você pode dizer ainda, tem outras cidades, tipo Santarém é uma capital, mas você pode dizer que uma cidade, aliás, cada vez menos, uma vez que Santarém está conectado a estruturas logísticas de expansão da produção, por exemplo, do Centro-Norte. Só para pegar um exemplo. Então, dizer que Belém e Manaus são cidades médias e o resto todo são cidades de influência apenas local é um exagero para definir a rede urbana do Norte. Tá? Questão 26. Opa, desculpem. Epa. O agronegócio no Brasil é bastante dependente da comercialização de commodities em mercados internacionais, a respeito da balança comercial de produtos agropecuários entre Brasil e China, julgue os itens a seguir. Isso é uma questão que não tem muito a cara comum da prova de geografia, talvez alguns aspectos do comércio exterior tem mais a ver com outras questões que já apareceram em PI, mas tudo bem, de vez em quando tem algumas questões que desviam desse padrão temático. Há uns anos a prova de geografia trouxe uma questão que não era exatamente muito boa, sobre efeitos da crise internacional e tal. De vez em quando acontece. Mas dá para encaixar, se a gente quiser pensar em termos de programa de geografia, isso entra na parte de geografia agrária, muitas coisas aqui se conectam com geografia agrária. Mas são questões fundamentalmente que têm a ver com isso, os dados de comércio exterior. A guerra comercial envolvendo China e Estados Unidos causou repercussões diretas no comércio bilateral de produtos agropecuários do Brasil com o país asiático. O efeito mais visível foi o aumento substancial da comercialização de grãos a partir de 2018. Sim, esse item veio como correto, 2018 foi um ano em que se ampliou, o Brasil ganhando ainda mais espaço no mercado chinês de soja e reduzindo a participação dos Estados Unidos. Então, a questão depende fundamentalmente do acompanhamento dos dados de comércio, que, como eu disse, é algo que a gente costuma fazer muito mais para PI do que propriamente para geografia. Mas já que a gente faz para PI. E um certo acompanhamento de atualidades também, né? Acho que isso ajudava a resolver a questão. Mas a questão que depende especificamente de um dado concreto. 2018 houve aumento? Houve. Então, ok, né? Dá para marcar como certo. Segundo item, diz que o comércio bilateral entre Brasil e China envolvendo produtos agropecuários é bastante longevo. Não obstante o aumento dos volumes e dos valores exportados, o patamar de exportações brasileiras manteve-se estável no século XXI, com variações entre 5% e 10% do total exportado para a China. Ou seja, as principais modificações ocorridas estão relacionadas mais diretamente à diversificação de produtos, com destaque para o crescimento explosivo da exportação de soja em grão, em detrimento do açúcar e do café. Esse item está errado, que você dizer, o patamar de exportações brasileiras do século XXI ficou estável para a China. Não, cresceu substancialmente. Né? E não é simplesmente uma substituição de produtos. A gente exportava açúcar e café e trocou pela soja. Não, a soja é que foi a grande causa desse boom.
né? Aliás, que a gente pode dizer, no final da última década, né, o grande boom dos commodities que o Brasil surfou tem a ver exatamente com essa forte ampliação da absorção chinesa das exportações em geral, mas especialmente das exportações agropecuárias. Então, quer dizer, açúcar e café tinham um patamar que o mesmo patamar foi trocado para a soja. Não, você tinha um patamar muito mais baixo e a soja é que foi o grande vetor dessa explosão das exportações agropecuárias brasileiras em direção à China. Tá? Então, manteve-se estável ou simplesmente uma substituição de cultura não define esse processo. O terceiro item que foi problemático para muita gente, né? A China exerce um papel importante no comércio internacional de alimentos no mundo e é o quarto país no ranking de exportação. No entanto, as trocas comerciais de produtos agropecuários com o Brasil ainda não apresentam valores significativos. O que acontece? A China tem um papel importante no comércio internacional de alimentos no mundo, como importador, evidentemente, tem crescido também na exportação de gêneros como arroz, trigo, acho que a gente não associa muito, né? Trigo é uma cultura tradicionalmente associada ao Ocidente, mas que se expandiu, também é uma cultura que disparou na China, inclusive como exportador também. O problema está no seguinte, no entanto, as trocas comerciais de produtos agropecuários com o Brasil ainda não apresentam valores significativos. Por outro termo, trocas, né? O que a gente está falando, às vezes tem uma redação que não é melhor, mas não é suficiente. Nesse caso, eu acho que atrapalhou mesmo muita gente. Trocas acabou ficando ambíguo, né? Primeiro que troca pressupõe os dois lados, né? Um troca com o outro. Trocas. Trocas no plural, mais ainda, né? Eu acho que muita gente pensou, no sentido China-Brasil, no sentido Brasil-China. Se você pensar no sentido Brasil-China, não apresenta valores significativos, muita gente que interpretou, isso é a cota que todo ano tem das questões ridiculamente fáceis. Dizer que o Brasil não tem, né, trocas significantes para produtos agropecuários. Agora, no fundo, o que a questão queria se referir era sentido China-Brasil. E não. Realmente, no sentido China-Brasil, não tem valores significativos. Mas a escolha do termo trocas aqui, que eu acho que foi muito ruim. O Pedro também falou, não, com o Brasil, mas trocas com o Brasil, eu concordo, todo mundo que ficou e recomendei, foi o outro único item, além daquela questão do 1 milhão, né, como definidor. Eu acho que foi muito mal, eu acho que é uma questão que a banca poderia ter, tá bem, mandamos mal nessa e não foi a melhor redação, e nesse caso a redação dá um resultado ambíguo, né, porque promove mesmo leituras diferentes, porque pronto, é o próprio sentido do termo troca. É ruim porque nesse caso não é um recurso para dizer, não, tem um dado factual aqui, o volume de exportação foi esse ou aquele, foi A, foi B, é diferente, número é diferente, não se trata disso. É redação ruim, acho que é o tipo de caso, e a Banca de Geografia já tinha feito isso em alguns outros anos, né, redação ambígua e tal, teve uma questão recentemente, acho que foi 2 anos atrás, sobre emissões e tal, e efeito feedback de emissões, que realmente estava mal escrito, e eles, anulado por ambiguidade de redação. Pode e deve-se fazer isso, eu acho, né? Porque essa questão prejudicou muita gente, tá? Exatamente. Eu acho que a escolha. Se fosse assim, o fluxo comercial da China em direção ao Brasil fosse mais claro, né? Eu acho que, mas assim, trocas realmente foi uma péssima escolha de redação. Péssima escolha. E acontece, tudo bem. Eu escrevo várias questões ruins ao longo dos exercícios. Mas acho que era um típico caso que a banca podia ter falado, não, realmente isso aqui não deu. Tá? E anular, tudo bem. Eu acho que esse é um caso de anulação, que também não vai prejudicar quem leu trocas num dado sentido, já que é ambíguo, dá para ler de 2 jeitos. Então, você não vai prejudicar alguém que leu de um jeito e beneficiar quem leu de outro, que acabou acontecendo. É um tipo de caso de anulação. Mas nesse caso a banca não acolheu o nosso recurso. Tá? Muito bem. Finalmente, o escândalo da carne fraca não foi suficiente para abalar a liderança e o protagonismo do setor na balança comercial de produtos agropecuários entre Brasil e China. Uma explicação direta do sucesso da exportação de carne dos países asiáticos é o aumento contínuo da demanda por proteína animal, bem como o avanço recente do número de casos de peste suína em 2019. Realmente, há crescimento da exportação de proteína animal, mas essa questão se resume a um ponto muito simples. Liderança e protagonismo do setor na balança comercial. Liderança e protagonismo é todo da soja. E não só, aliás, isso é do todo das exportações brasileiras para a China em 2018. 43% envolvem cadeia da soja. Então, carne bovina 2,3%, carne suína nem entra aqui, frango 1,3%, óleo de petróleo 23%, né, entra mais acima, né? O setor mineral também tem um peso maior que a pecuária, mas a soja é liderança, não resta nenhuma dúvida. Liderança é da soja. Tá? Essa questão, como eu falei, é uma questão que dependia de uma prática que eu acho que vocês já seguem, e é uma recomendação comum dos professores de política internacional, eu acho ótimo mesmo, que é o acompanhamento do COMEX-VIS, né, que é esse sistema de acompanhamento do comércio exterior do Brasil,
né, o sistema oficial, Comex, né, de comércio exterior, VIS, VIS, de visualização. É maravilhoso, realmente, para ter acesso aos dados. Por país, por... Então, Pedro, é do Comex VIS. Comex. Se você botar no Google, felicidade. Principais parceiros por produto, por valor agregado, por não sei o quê. Maravilhoso, maravilhoso. Tem uns anos já essa ferramenta, acho que realmente é indispensável. Não para a prova de geografia, não é o tipo de questão que é muito comum, mas a política internacional é super importante. E volta e meia, pronto, pode ser que a gente precise. É a melhor maneira de acompanhar os dados de comércio exterior do Brasil. Caio, os dados serão disponibilizados por e-mail, vai ser disponibilizado na plataforma do IDEG depois, mas eu, antes de começar a aula, botei aqui, tá? Bota um novo link, se quiser baixar os slides, tem esse link aqui do Google Drive, tá? Senão depois já está disponível lá na plataforma do IDEG também, para quem está assistindo gravado, aliás. Ok? 27. Opa. 27 é a questão que eu falei para vocês, que eu acho que tem toda a cara do trabalho do professor Juscelino Bezerra. Time Invest é o maior indício que eu acho que a banca, na verdade, não se restringiu ao Adriano Botelho. No que se refere às transformações recentes na região Nordeste, considerando as iniciativas de planejamento regional, julgue acho que os itens a seguir. Primeiro, nas primeiras décadas do século XXI, a região Nordeste desenvolveu uma maior capacidade e resiliência frente ao fenômeno da seca. Contribuíram para esse quadro, entre outros fatores, investimentos em infraestrutura, permanência de políticas hidráulicas, novas políticas de convivência com a seca, urbanização da sub-região semiárida, maior capilaridade, políticas sociais, transferência de renda e políticas de crescimento econômico. Tudo certo. Né? Então, são fatores mesmo que a gente pode pensar, sobretudo na primeira década do século XXI. Infraestrutura ligada aos projetos de irrigação e o projeto São Francisco, por exemplo, as políticas hidráulicas em sentido de permanência do que já existia, de política hidráulica, né? De acesso à água. Novas políticas de convivência com a seca, que envolvem, por exemplo, os projetos cisternas, urbanização da sub-região semiárida, no sentido de concentração da população em regiões urbanas, facilitando as políticas de distribuição de água, a maior capilaridade das políticas sociais de transferência de renda, né? Então, esse efeito sentido mesmo no Nordeste das políticas de transferência, que reduzem essa resiliência ao fenômeno da seca. Nos períodos de retração de oportunidade econômica, as políticas de transferência de renda ajudam a segurar uma certa capacidade de consumo, e as políticas de crescimento econômico, uma definição vaga, mas, enfim, que houve mesmo no planejamento regional, políticas de incentivo à retomada, né, das políticas de incentivo ao desenvolvimento regional. Tudo certinho, tá, nesse item. Segundo, o modelo de desenvolvimento industrial empregado por muitos estados do Nordeste priorizou a adoção de estratégias de atração de indústrias externas com financiamentos públicos via benefícios fiscais para a atração de unidades industriais. Certo. Essas estratégias de benefícios fiscais, elas vêm desde a Sudene, então há décadas isso realmente se faz no planejamento regional. Então uma das estratégias da Superintendência de Desenvolvimento Regional é justamente por meio das estratégias fiscais. E nos anos 90 isso se prossegue, né? Você pensa o caso emblemático da Ford no polo de Camaçari, na Bahia, por meio de incentivos fiscais também. Tudo certinho. Tá? Terceiro item, criada no governo de Juscelino Kubitschek, a Superintendência de Desenvolvimento da região Nordeste, Sudene, foi extinta definitivamente no governo Fernando Henrique Cardoso. O encerramento das atividades da Sudene representou o fim de um ciclo de políticas públicas voltadas para o combate às disparidades regionais no Brasil. Não, esse item está errado. Porque em Fernando Henrique não houve extinção definitiva da Sudene. A Sudene se tornou ADN, Agência de Desenvolvimento do Nordeste. É verdade que há um certo esvaziamento do uso das macro-regiões, das superintendências, agora como agência, nas políticas de disparidades regionais. No governo Fernando Henrique, isso mais focado no modelo dos eixos nacionais de integração e desenvolvimento. Mas, para além disso, no governo Lula, no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que, aliás, foi renovada agora em 2019, a partir de 2007, a Sudene já foi recriada. Tá? Então não dá para falar o fim de um ciclo de políticas públicas, a gente mantém com estratégias diferentes no governo Fernando Henrique e mesmo a retomada da própria Sudene no governo Lula. Tá? Então esse item está errado. É justamente uma discussão que a gente tem no teórico mais para frente, de modelos de planejamento territorial. Essa diferença que a gente tem de Fernando Henrique em relação ao período desenvolvimentista e depois de Lula em relação a Fernando Henrique, nas estratégias de desenvolvimento territorial e planejamento regional. Tá? E, finalmente, os focos dinâmicos da agricultura moderna no sertão nordestino estão diretamente associados à construção de perímetros públicos irrigados, tais como Nilo Coelho, em Pernambuco, Curaçá, na Bahia, e Tabuleiro de Russas, Ceará. Está correto esse item, essa referência às áreas de agricultura irrigada, especialmente o crescimento da fruticultura irrigada. Tá? Nilo Coelho e Curaçá, nesse caso, no Vale de São Francisco, acho que é uma área que a gente pensa mais imediatamente quanto à fruticultura irrigada no sertão, e Tabuleiro de Russas, na bacia do Jaguaribe, no Ceará.
Esse é um item também que traz acho que é um desafio recorrente, que é o fato de que os 3 municípios aí mencionados, que Tabuleiro de Russas, na verdade, é uma região que envolve alguns municípios, mas essas 3 áreas mencionadas não são exatamente as que a gente associa mais, tipo, quando você fala Vale de São Francisco, Petrolina e Juazeiro, né, são os grandes polos de fruticultura e tal. Mas, ao mesmo tempo, acho que também não são nomes que deveriam ali soar o alarme e falar, opa, não, isso não. Né? Sei lá, quando você botasse um município fora do sertão, ou um município ligado a outra atividade, sei lá, tipo Camaçari, tá ligado? Região metropolitana de Salvador, é polo industrial, polo petroquímico, sei lá, uma coisa nesse sentido. Não sendo, mesmo a gente não conhecendo esses municípios, não vai ser por isso que vai estar errado. Né? Então, esses focos de agricultura moderna no sertão estão ligados à irrigação, à fruticultura irrigada, com investimentos públicos, esses perímetros públicos irrigados, de fato. Né? Então, o fato de eu não conhecer necessariamente o nome do município não deve ser um entrave para a gente. Eu sei que dá uma insegurança, mas para a gente marcar esse item como correto. E, foi como eu falei, dos indícios, né, de participação de outros membros da banca, essas 3 áreas fazem parte da análise da tese de doutorado do Juscelino Bezerra sobre efeitos da fruticultura irrigada no sertão. As 3 áreas nominalmente mencionadas. Então, acho muito difícil que outro membro da banca tenha, inspirado pelo trabalho do Juscelino Bezerra, feito a questão. Acho mais provável a hipótese que o próprio tenha feito a questão e se referido a essas áreas. Tá bem? Finalmente, a questão 28. População, tema de sempre na nossa prova. Aliás, é um dos temas que eu sempre digo para a gente estar mais em dia e, enfim, a nossa revisão e com as atualidades também. Nesse caso, sobre a população do Brasil. Transição demográfica brasileira. A radical transformação ocorrida no padrão demográfico constitui uma das mais importantes modificações estruturais verificadas na sociedade brasileira, com reduções da taxa de crescimento populacional e alterações da estrutura etária, o que implicou o crescimento mais lento do número de crianças e adolescentes, paralelamente ao aumento da população em idade ativa e da população idosa. Segundo Celso Cardoso da Silva Simões, a publicação do IBGE, das relações entre as alterações históricas na dinâmica demográfica brasileira, e os impactos decorrentes do processo de envelhecimento da população. Considerando o texto, com relação à estrutura e à dinâmica da população brasileira, vamos julgar os itens a seguir. A fase atual de transição demográfica, também chamada de novo padrão demográfico brasileiro, é o resultado de intensas mudanças na dinâmica populacional, sobretudo no padrão reprodutivo da mulher brasileira, mais especificamente nos baixos níveis de fecundidade, o que deve ser visto como um fenômeno que ultrapassa o campo de interesse apenas demográfico e tem impactos econômicos nas políticas públicas. Nesse sentido, nas últimas décadas, o que vem sendo observado é um gradual decréscimo da taxa de crescimento da população brasileira. Correto. Desde a década de 70, na verdade, desde a virada dos anos 60 para os anos 70, mas desde o censo de 70, a gente pode dizer que a taxa de crescimento da população brasileira vem caindo, acompanhando, portanto, a queda dos níveis de fecundidade. E mesmo, já dá para falar em baixos níveis de fecundidade. O Brasil já se encontra abaixo da chamada taxa de reposição, né, daquele 2,1 da fecundidade, e mais que isso, todas as regiões brasileiras hoje estão abaixo da reposição. Tá? Alguma disparidade e tal, mas todas estão abaixo da reposição. Mesmo o Norte e o Nordeste, que tinham padrões de fecundidade mais altos, foram, nos últimos anos. Até o ano passado, o IBGE publicou uma nova projeção de população, já mostrando todo mundo. O Norte praticamente na reposição, mas um bocadinho já abaixo da reposição. Então, está correto. Segundo, as grandes transformações do padrão demográfico brasileiro começaram a ocorrer a partir da década de 20, quando se nota um acelerado declínio dos níveis gerais de mortalidade, não acompanhado por um concomitante declínio da natalidade. Cabe mencionar, entre as causas que levaram à rápida redução da mortalidade, um impulso dado ao sistema de saúde pública, à previdência social, à infraestrutura urbana e à regulamentação do trabalho das principais regiões do país, a partir daquela década, bem como os avanços na indústria farmacêutica. Todos esses fatores são importantes para explicar a queda da mortalidade, tá? Mas a gente costuma englobar eles com um efeito, dentro de um efeito mais amplo das políticas dos mecanismos de urbanização. Dentro do próprio modelo de transição demográfica do Thompson, a urbanização é um fator-chave para que esses mecanismos todos consigam atingir mais gente e empurrar a mortalidade para baixo antes, né, da queda da natalidade, que é a explosão demográfica. Que foi o que aconteceu no Brasil entre os censos de 40 e 70. Então, na verdade, tem um problema cronológico aqui. Tá? Não a partir da década de 20. Os efeitos da urbanização sobre o crescimento natural são mais visíveis na década de 30, se manifestando no censo de 40, mas, sobretudo, na década de 40, se manifestando no censo de 50. Então, tem um problema de cronologia da transição demográfica aí. Tá? A década de 20 é precoce, para dizer o início dessa queda da mortalidade.
O Pedro falou a partir da década de 20. É porque a questão é isso, é para fazer essa correlação com a urbanização, com a aceleração da urbanização. E a década de 30. E principalmente, para a gente lembrar o seguinte, previdência social, infraestrutura urbana, regulamentação do trabalho, a gente precisa esperar Vargas. Tá? O sistema de saúde pública, é verdade que depende do que a gente queira considerar, mas tem vários marcos aí que de fato é preciso esperar Vargas, além realmente de uma aceleração da urbanização. Então, acho mal que a questão dependa, não é 20, é 30 e tal, mas, por outro lado, em termos de conteúdo mesmo, pedagogicamente, essa questão da correlação entre a aceleração da urbanização e a questão do próprio projeto modernizador que a gente vai ter daí em diante também. Tá? Então é mais a década de 30, se refletindo já no 1940, é o marco que a gente precisa usar para o início ali desse período de explosão, de aceleração do crescimento natural no Brasil. Tá bem? Beleza. Ao final dos anos 60, e principalmente durante a década de 70, as transformações em curso na sociedade brasileira levaram a importantes alterações no comportamento reprodutivo. Entre essas transformações da sociedade, destacam-se fortes deslocamentos migratórios do campo para a cidade, levando à intensificação e diversificação da urbanização, os avanços do processo de assalariamento da economia, com o engajamento crescente da mulher no mercado de trabalho urbano, a disseminação de um modelo econômico voltado para o consumo de bens duráveis em íntima associação com a generalização das relações de mercado e elevação dos custos de reprodução familiar e social. Está correto. O que tudo isso quer dizer são duas coisas, vamos lá. Primeiro, a queda das taxas de fecundidade na virada dos anos 60 e dos anos 70, ou seja, o início da terceira fase, da fase transicional, o início, né, do fim da explosão demográfica, em que finalmente a fecundidade vinha em aumento, quer dizer, a taxa de crescimento geométrico vinha em aumento, né, porque a mortalidade cai, a natalidade fica alta, agora a natalidade e a fecundidade vão cair, vão começar a se aproximar ao longo das décadas da fecundidade. É essa aceleração do crescimento. Isso tem muito a ver exatamente com essas transformações, mas principalmente isso, a questão da elevação dos custos de reprodução, o aumento do custo de vida em áreas urbanas, né, vamos dizer, o amadurecimento do processo urbano brasileiro e o aumento do custo de vida. Custo de vida mais alto, as pessoas têm menos filhos. Né? O Thompson se referia a isso, a perda do benefício econômico da natalidade. Quanto mais caro significa ter uma família numerosa, as pessoas vão tendo menos filhos. Tá? Então, e a cronologia nesse caso está certinha. É na virada dos anos 60 e dos anos 70 que a fecundidade começa a cair, e isso impacta depois as taxas geométricas de crescimento. Tá? E afinal, até o fim da década de 70, a estrutura etária da população brasileira é sobretudo jovem. A tendência de estreitamento da base da pirâmide etária nas próximas décadas sugere que a participação do grupo de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos se manteve estável no total da população entre 40 e 70, iniciou a partir de então um processo de declínio. Tal queda se contrapõe ao incremento observado não só nos grupos de idades adultas, mas também no grupo de idosos de 60 anos de idade ou mais, cujas participações vêm crescendo no transcorrer dos últimos anos, apenas em termos absolutos. Esse item está errado pelo final. Né? O crescimento do grupo de idosos, o incremento observado não só nos grupos de idades adultas e de adultos, não é só absoluto, é relativo também. Né? Então, você fala aumento da população em idade adulta, a própria ideia de janela demográfica ou bônus demográfico tem a ver com o aumento proporcional, né? A maior proporção possível que a gente tem de população em idade ativa que compõe um bônus demográfico. E assim como o grupo de idosos também vem aumentando participação. Então, quando o IBGE diz pra gente que desde 2017 a razão de dependência, ou seja, aquele número, né, e que para cada 100 pessoas em idade ativa, quantas estão fora, a razão de dependência voltou a crescer no Brasil desde 2017. Por quê? Porque não apenas em termos absolutos, mas relativos, os idosos estão começando a empurrar para cima essa razão de dependência. Então, esse finalzinho, apenas em termos absolutos, que vai invalidar esse item para a gente. Tudo bem? Foi isso. A prova de 2019. Falei que ia fazer isso em 1 hora, levamos quase 1h30. Desculpem. Mas tá aí os comentários que eu queria fazer. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Pedro, a pontuação que você indica, você tem que rever as contas e tal, essa nota precisa ser mais alta em geografia. O primeiro TPS você faz, naturalmente, mas essa pontuação precisa subir. Tá? Mais ou menos 50% não. Se você considerar a média do corte esse ano no final, tem que ficar mais perto de 70% que provavelmente 50%. Tá bem? Não, é isso. 2018 não tinha sido as aulas todas e tal. Primeiro CD fez com uma base maior. Não, mas tem que subir mais um pouquinho essa média. Tá?
Beleza. O Otto perguntou como é que funciona o curso teórico. O curso teórico tem 32 aulas em que a gente busca cobrir o programa de geografia, cada qual 2 horas, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, é um curso fundamentalmente para cobrir o programa. Né? E não é dizer assim, não, a gente vai cobrir uma parte para depois aprofundar em outros cursos. Não, a ideia do teórico é cobrir o máximo possível. Eu diria que, tirando esses dados de comércio exterior, que envolvem a China e tal, que são dados de atualização contínua e tal, são mais factuais, a ideia é justamente, quase todos os temas, tirando isso, a gente acaba vendo nas discussões do teórico. Então a ideia é essa, é um curso amplo, acaba sendo um curso longo, mais 60 horas aula e tal, a gente leva alguns meses fazendo esse curso teórico, mas dentro de estrutura de preparação, a proposta do curso teórico é justamente essa. A gente tem uma base muito grande, que acaba sendo muito grande para o programa de geografia, a partir da qual a gente depois vai atualizando, vai ajustando e vai praticando com os exercícios. Então, no IDEG, de longe, o curso com a maior carga horária que a gente tem é o teórico. E a ideia é essa, é formar essa base para a gente conseguir trabalhar depois em forma de exercício, atualizações e relações entre os temas. Tal. Essa aqui é a proposta. Tá? Deixa eu ver, peraí, só para não me perder aqui. Então. Sim, ainda dá para entrar, Otto, dá para entrar. Dá para entrar. Eu não tinha visto essa pergunta depois. Não, o curso teórico. Quer dizer, o que vai acontecer, ia respondendo já a alguém que perguntou onde é que estamos no teórico, a Monique. Epa, a gente teve aula. O pessoal que está no teórico, qual foi o último número? Eu sei qual é o tema, mas eu não lembro o número. Pera. A gente teve a aula 13, obrigado, Heloísa. É isso, a gente ia ter a 14, mas a gente teve essa aula especial hoje. A gente teve a aula 13, sendo que todas as aulas anteriores estão disponíveis já, e daqui em diante a gente segue até a 32 com as aulas ao vivo. Opa, a Viviane já não está a 14, então pera. Vamos resolver esse problema. Tivemos a 14, tá certo, Viviane. Formação e evolução da rede urbana brasileira, foi isso. Então a gente está na aula 14. Tá? O curso de discursivos está previsto sem data. É estranho falar isso, mas... O que acontece? A gente sempre tem curso de exercícios discursivos e objetivos. Tá? Mas normalmente no IDEG a gente deixa passar o ciclo de concurso para recomeçar assim, os exercícios extensivos. A gente está num período de exercícios intensivos, né? Exercício extensivo é preciso passar. Então eu imagino que lá para novembro, Caio, eu acho que lá para novembro a gente já deve ter o novo programa de cursos de exercício, inclusive das discursivos. Tá? A Heloísa perguntou sobre estratégia de prova, você acha que vale a pena chutar ou é melhor deixar em branco? Eu acho que não existe uma estratégia rígida quanto a isso. Eu acho que depende muito de estágio de preparação. Então, eu digo que se você está estudando há mais tempo, eu acho que vale a pena você chutar mais. Porque o seu chute vai ser mais... a tua probabilidade de ganho vai ser maior. Para quem está estudando há menos tempo e que o chute, nesse caso, pode ser em cima do branco, assim, do nada, né? Assim, cara, não tem a menor ideia desse tema, se for repetitivo ao longo da prova, eu não acho que seja uma estratégia muito boa, mesmo com a redução da penalização. Tá? Eu acho que é isso, não existe uma estratégia fixa para todo mundo, mas eu acho que quem está mais avançado na preparação, a compensação, de repente, arriscar uma questão, não é chutar assim, não tenho a menor ideia, vou marcar qualquer coisa, mas aquela coisa que sobrou uma duvidazinha, assumir o risco vale mais a pena, ainda mais com a redução da penalização. Tá? Beleza. Tranquilo, pessoal. Tudo bem? Mais alguma coisa? Estamos bem? Estamos combinados? Então tá bom. Eu que agradeço, aliás, a presença de todos, não só das pessoas que regularmente me fazem companhia nas manhãs de terça-feira com o teórico, mas o pessoal que apareceu também aí na Semana Passe Livre. E semana que vem voltamos à nossa programação normal e, afinal, como eu disse, né, o curso teórico está permanentemente aberto a novas entradas. Então, a gente está na aula 14, todas as aulas já anteriores estão gravadas e ficam disponíveis no sistema, e quem quiser dar um gás, pegar também depois ao vivo, as inscrições no IDEG, elas ficam abertas, tá bom? Obrigado, pessoal, obrigado mesmo. E até a próxima, então. Tá bom? Um abração.
Bom dia para vocês.